E agora você, meu aluno, que legal, hein? Voltando para aquela revisão. Vamos lá, então. Você viu nessa aula reações de simples troca e reação de dupla troca, não foi? Aqui na reações químicas, parte 2. Revisando, hein? Reação de deslocamento ou de simples trocas, nós vimos que acontece quando, olha aí, eu tenho uma substância simples, reagindo com uma substância composta, formando uma substância composta e outra simples. Quer dizer, simples, composta, composta, simples. Beleza? Só para você se fundamentar. Porque o A ataca o B, o C e desloca o B. Portanto, o A ele é mais reativo do que o B. Tudo bem, então? Assim sendo, é um exemplo comum de reações de dupla troca. É quando nós temos o zinco colocado uma solução de sulfato de cobre, quer dizer, solução aquosa, e aí nós passaremos a ter o quê? Uma equação química onde vai formar o sulfato de zinco e o cobre. Isto é, o zinco desloca o cobre. Por quê? Porque, conforme vocês viram, o zinco ele é muito mais reativo, né? Nessa equação, o zinco descobre o cobre na solução de sulfato de cobre, resultando na formação de sulfato de zinco e cobre metálico. E aí, olhando aqui para mim, só para você vivenciar. Valeu aí a revisão sobre o que é uma reação de simples troca? Substância simples com a composta, formando composta simples. Aquela simples, ela é mais reativa do que o cátion da substância composta. Beleza? Seguiremos, então, agora para, olha lá no slide. Se você aprendeu sobre deslocamento, desta forma, um metal mais reativo precisa ser o que está na substância simples, que poderá, então, deslocar o outro metal menos reativo que está lá na composta. Acabei de falar para você, olhando para você, não foi isso? Para verificar se a reação de simples troca realmente vai ocorrer, é bom analisar a fila de reatividade dos metais e dos ametais. Então, olha aí, ó, nós vimos o quê? Olha lá. Então, nós temos aqui, ó, zinco e o cobre, que o zinco ele é o quê? Mais reativo, não é isso? E na sequência você pode observar. Aquele que é mais reativo, ele está como substância simples. E o menos reativo, ele está como a substância composta. Se eu tenho ametais, como flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre e carbono, veja a sequência da ordem crescente de reatividade. Para a reação de dupla troca, nós vimos que uma substância composta reage com a composta formando novas substâncias compostas. Quer dizer, o cátion dessa ataca o ânion dessa e o cátion dessa ataca o ânion e assim sucessivamente você passa a ter. E aí foi um exemplo. Ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de bário, formando água e o sulfato de bário, que inclusive ele precipita. Então, o hidrogênio positivo atacou o negativo, que é o H. E o Ba, que é positivo, atacou o SO4 para formar o BaSO4, sendo ele um sal insolúvel. Aí eu te pergunto, olhando para mim aí, meu caro aluno, eu te pergunto, valeu aí? O que é realmente reação de dupla troca? Aquela em que duas substâncias compostas reagem em si para formar duas novas substâncias compostas, tá certo? Diante desta revisão, lembrando que na aula anterior você aprendeu o quê? Reação de síntese. A professora Sabrina falou para você
duas substâncias formando uma síntese ou adição. E uma reação, uma substância composta, se transformando em outras duas, análise ou decomposição. Então, reação de síntese e adição. Análise, decomposição, dupla troca e simples troca. Valeu? Boa atividade para você, sabendo que voltarei em seguida para conferir. Será que você acertou? Ok? Boa sorte aí, voltarei já já, tá bom? Agora, no Tirando Dúvidas, você já realizou sua atividade de sala. Nada melhor do que eu garantir a você, ou melhor, explicar para que você tenha as dúvidas que você estava na hora da realização da tarefa, tá bom? Vamos lá, fique de olho aí, olha só eu lá. Então, eu tenho aqui, ó, no acampamento, também é recomendável que a higienização das verduras seja realizada com a solução de hipoclorito de sódio, é o NaClO, tá bom? A reação do hipoclorito de sódio com a água, ela é mostrada a seguir, quer dizer, vai formar hidróxido de sódio, ok, e o ácido hipoclorúrico, tranquilo, HClO. A desinfecção ela ocorre pela reação do HCl com lá os micro-organismos, né, formando o Cl2 no interior das células, certo? A reação do hipoclorito de sódio com a água, conforme nós vimos, qual é realmente a classificação dela? É uma reação de síntese, quer dizer, duas substâncias formando só uma? É uma reação de análise onde uma substância forma duas? Letra C, é de deslocamento ou simples troca, onde é uma simples e uma composta formando uma composta e uma simples? É de dupla troca, olha só, onde substâncias compostas reagem entre si formando substâncias compostas, ou é aquela reação de oxirredução? E aí? Qual a alternativa que você escolheu como a resposta correta? Lógico que foi a letra D. Por quê? O NaClO, hipoclorito de sódio, é uma substância composta. Substâncias compostas o quê? São aquelas formadas por átomos de elementos químicos diferentes. É o caso da água. E aí formou hidróxido de sódio, olha aí o HClO. Como todas as substâncias são compostas, havendo trocas entre si, nós tivemos a alternativa, a letra D, como resposta. Valeu aí, ó? Então, só lembrando, a alternativa D caracterizou uma reação de dupla troca. Tranquilo? Não é simples troca, não é análise e também não é de síntese. E aí, convido você para a nossa segunda questão. Dadas as equações químicas abaixo, nós temos 4 equações químicas, tá bom? Verifique aí, por exemplo, a questão 1. CaOH2 com K2SO4, formando CaSO4 mais KOH. 2, LiBr com CuNO3, formando CuBr mais LiNO3. 3, AgCl mais H2S, formando Hg2S mais HCl. 4, CrOH2 mais AU2C2O4, formando CrC2O4 mais AuOH. E a 5, MgOH2, reagindo com CS2SO3, produzindo MgSO3 mais H2O. A pergunta que é, em quais dessas reações representa, além de reação de dupla troca,
reação entre um sal e uma base. E agora, hein? O que nós podemos garantir? Olha lá, sal e base. Então, só para você ter uma ideia, todas aquelas substâncias que tiver a hidroxila à direita e o metal à esquerda, elas são bases, tá bom? Então, olha aí, ó. Logo, a alternativa correta será aquela que tem a 1, a 4 e a 5. B, a 2, não tem OH, a 3 e a 4. C, a 1, a 3 e a 5. D, todas elas são reações. Porque nós vimos que todas elas são reações de dupla troca, não é verdade? Porém, qual é aquela que tem um sal e uma base junta? Né? Letra E, apenas as reações 1 e 5. E aí, observando direitinho, vamos ver qual foi a alternativa correta. Letra A, 1, 4 e 5. Por quê? Então olha só. Reação de dupla troca é representada por uma equação em que tanto o reagente quanto o produto, as substâncias não apresentam, olha lá. Então, beleza, em ânion diferente de OH. Isso é um sal, né? Reação de dupla troca é representada por equações em que no reagente quanto no produto há um sal. Sal, aquelas substâncias que o cátion não é hidrogênio e nem o ânion é hidroxila. E base, substâncias que apresentam um cátion diferente de hidrogênio. E o ânion, a hidroxila. Portanto, olha só. Quando nós vimos a primeira, olha, nós temos o quê? Base e um sal comum. Na segunda, base e outro sal. Na terceira, base e outro sal. É verdade que reagindo base com ácido, base com sal, nós vamos ter sal e base formada, conforme ele disse. Sal, o cátion não é hidrogênio, nem o ânion é OH. Já a base, o ânion é OH e o cátion, olha ali, é alguma coisa diferente de hidrogênio. Só para vocês ir visualizando e vendo a importância de aprender sobre reações de dupla troca. Agora comigo aqui. Com relação a reações de dupla troca, não tem mais problema? Com relação a reações de simples troca, você ainda tem dúvida? Então, a cada aula que nós vamos ministrando, faremos questão de fazer retrospectiva. Como eu estou relembrando a você os conceitos lá de reação de síntese ou adição, onde duas substâncias formam uma. Análise da composição, uma forma duas. E na aula de hoje, reação de simples troca, substância simples com composta, formando compostas simples, onde a simples é mais reativa. E a de dupla troca, aquela em que duas substâncias compostas reagem para formar duas novas substâncias compostas. Valeu? Agora, o que acontece? Eu te convido para você, lá no Se Liga no Enem. Nessa questão, o enunciado fala o seguinte: sobre as reações simples troca e aquela sequência ou fila de reatividade dos elementos químicos. Então, você refletindo um pouquinho, assinale nas afirmativas. V, nas alternativas, V para verdadeiro, F para falso. Então, você não vai marcar X. Tem a afirmativa,
a informação na alternativa, você só vai dizer se é verdadeiro ou falso. Olha lá. A. Se colocar uma lâmpada de prata em uma solução de nitrato de cobre, vai ocorrer a formação do precipitado de cobre sobre a lâmpada? Então, você dá uma olhadinha lá naquela sequência de reatividade. Quem será mais reativo? A prata ou o cobre? Letra B. A reação representada pela equação AB mais C, formando AC mais B, só ocorrerá se C for mais reativa que B. Então, independente, C seria o quê? A substância simples. AB, composta. E você sabe que, geralmente, C, que é a simples, teria que ser o quê? Mais reativa. Beleza! Com relação aos metais, né, a fila, a sequência das reatividades. O flúor é um halogênio menos reativo para reações de simples troca? Você viu lá que o flúor é o quê? O mais reativo, né? Letra D. As reações de simples troca são também exemplos de reações de oxidação e redução? Letra E. Os metais nobres reagem com solução aquosa de ácido clorídrico. Vamos lá nos comentários para você saber qual seria realmente a sequência. Quem seria realmente as afirmações verdadeiras ou falsas? Letra A. Viu lá? Se colocar a lâmpada de prata em uma solução de nitrato, formação de precipitado. Epa, cuidado, hein? Essa reação não ocorre porque é o cobre que é mais reativo que a prata, tá bom? Cobre em relação à prata. Ótimo. Letra B. A reação representa o quê? AB mais C formando AC mais B? Sim. Substância C sendo mais reativa, porque é a substância sim. Beleza? Por isso que ele foi verdadeiro. Letra C. O flúor é halogênio mais reativo para reações de simples troca? F. Letra D. Olha lá. Porque na letra C estava dizendo o flúor é menos reativo para reações de simples troca. Não, exatamente é falso. Por quê? Porque o flúor ele é mais reativo para reações de simples troca. Letra D. É verdadeiro? Sim. Reações de simples troca são também exemplos de reações de oxirredução. Vocês viram lá algumas reações. E letra E. Verdadeiro ou falso? Falso. Os metais que são nobres, menos reativos, desculpa aí, que o hidrogênio, e se for colocado na presença de ácido, não vai reagir de maneira espontânea. Beleza? Aí o que é que eu digo, meu caro aluno? Valeu a pena os comentários dessas questões que você realizou lá na sua atividade de sala? Então, como a nossa preocupação é o seu aprendizado, faz sempre uma retrospectiva dessas aulas anteriores para você assistir às aulas sequentes. Porque nós sempre vamos falar em reações químicas. Então, nós vamos falar em reações de síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca, dupla troca, reação de combustão, aquela reação que acontece queima para liberação de calor. Tudo bem? Que maravilha ter você nessa aula de número 9. E aí, convidamos você para ficar bem atento nas próximas aulas, tá bom? Que a nossa preocupação é o seu aprendizado. Um grande abraço, meu nobre aluno.